Aleluia. E a primeira espada de Deus é a espada do juízo. Lá no livro de Números, capítulo 22, a partir do versículo 21, a Bíblia nos fala que Balaque descobriu que para vencer o povo de Deus só através de uma maldição lançada por um profeta. E ele procurou um profeta chamado Balaão e ofereceu ali uma mala cheia de ouro para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. E este Balaão, ele consultou a Deus se ele deveria ir ou não para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus disse para ele: não vai. E ele falou para Balaque: eu não vou porque o Senhor disse para não ir. Mas Balaque insistiu com ele e deu 2 malas cheias de ouro. E Balaão, de olho naquele tesouro, ele foi novamente consultar o Senhor. E o Senhor disse: vai. Você quer ir? Pode ir. Então Deus age assim. Quando nós queremos fazer algo de errado e vamos perguntar a Deus, Deus fala não. Mas se a pessoa insistir, Deus fala então vai. E a Bíblia diz que Balaão, ele pegou, montou na sua jumenta e foi junto com a jumenta para o lugar onde estava acampado o povo de Deus, a fim de amaldiçoar o povo de Deus. Mas a espada do juízo de Deus entrou em ação, e a Bíblia diz que a jumenta viu o anjo do Senhor que estava com a espada na mão, e ela se desviou do caminho. E Balaão espancou a jumenta, não entendendo nada. E pela segunda vez, o anjo se pôs à frente de Balaão novamente, e a jumenta desviou-se novamente, espremeu a perna de Balaão numa pedra, e ele novamente agrediu a jumenta, não entendendo nada. Mas à frente, o anjo colocou-se em um lugar estreito à frente de Balaão, aonde não tinha como desviar-se, nem para a direita nem para a esquerda. E a Bíblia diz que a jumenta abaixou-se, deitou no chão embaixo de Balaão, e Balaão novamente espancou, agrediu a jumenta, e Deus abriu a boca da jumenta e falou com ele, e Balaão discutiu com a jumenta. E de repente Deus abre os olhos de Balaão e ele viu o anjo que estava à frente dele com uma espada. E disse: o Senhor me enviou aqui porque o teu caminho é perverso diante de mim. E se a jumenta não tivesse desviado por 3 vezes, eu já tinha ceifado a tua vida. A espada do juízo, ela vem contra aqueles que querem ir contra o que diz a palavra de Deus. Porque Deus disse assim: quando Balaão foi para amaldiçoar o povo de Deus, Deus disse para Balaão: Balaão, tu vais falar só o que eu te disser. E quando ele foi lançar a sua parábola para amaldiçoar o povo de Deus, saiu da boca dele assim: como amaldiçoarei aquele a quem Deus abençoou? Então o juízo de Deus veio para Balaão, e ele novamente alçou a sua parábola, e ele disse: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Diria o Senhor e não faria, ou falaria e não cumpriria? Deus abençoou o seu povo e não há ninguém que possa amaldiçoar. Então, se alguém lançar alguma maldição, algum feitiço, alguma macumba, alguma
maligna para tentar destruir a tua vida, fique sabendo que a espada do juízo de Deus vai entrar em ação e o mal cai por terra, porque aquele a quem Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. A espada do juízo de Deus vem contra aquele que se levanta contra o povo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Então o crente não precisa ter medo de macumba, medo de feitiçaria, medo de mau agouro, de mal olhado, de seja lá o que for que fizerem contra a tua vida. Se você está de acordo com a palavra de Deus, se você está na presença de Deus, Deus é responsável para livrar de todos os laços do inimigo. Aleluia. Ninguém pode amaldiçoar aquele que abençoou, aquele a quem Deus abençoou. A Bíblia diz: quem tentará acusação contra o servo de Deus? Se foi Deus quem escolheu, quem nos julgará? Se foi Cristo que morreu, antes ressuscitou por nós, é Ele que está à direita de Deus e intercede por nós. Aleluia. A espada do juízo de Deus veio sobre a vida de Balaão, e ele só não perdeu a vida por causa da jumenta que se desviou do anjo. Aleluia. Mas não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, porque Deus, ele entra em juízo contra aquele que vem contra o seu povo. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Não tenha medo do que possa vir contra a sua vida. Mais são aqueles que pelejam por nós do que aqueles que são contra nós. Tenha certeza que Deus, ele envia o seu anjo para nos guardar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ele está ao nosso redor. O anjo do Senhor está nos guardando. Onde nós estivermos andando, o anjo do Senhor está nos guardando, está cuidando. Não há maldição, não há praga, não há nada que venha contra o povo de Deus, porque Deus, ele peleja pelo seu povo, ele peleja pela sua igreja, ele é forte e poderoso, e ele tem livramento para nós. Ele entra em juízo para defender a sua igreja, para defender os seus servos. Aleluia. Aleluia. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele que peleja por ti, ele que está contigo. Ainda que alguém tente lançar alguma maldição contra ti, não vai fazer efeito. Glória a Deus. A Bíblia diz lá no livro de Jeremias que a maldição sem causa não encontra pouso. Ou seja, se nós estamos na presença de Deus, a maldição, ela não vai chegar na nossa vida, não vai chegar na nossa casa, não vai nos atingir, porque o Senhor está nos guardando. Aleluia, Deus. Ele entra com a espada do juízo. Aleluia. Glórias a Deus.